Eu vou falar de um tema que está me preocupando muito e eu sei que preocupa também Vossa Excelência, como a todos os senadores e deputados. Vou falar da flexibilização dos direitos dos trabalhadores que, infelizmente, via o Judiciário, mais o Supremo, via projetos na Câmara e no Senado, que estão aqui, independente da iniciativa, nos preocupam. E começo lembrando de que falava ainda hoje pela manhã, numa audiência pública, de que seria fundamental que o movimento sindical brasileiro chamasse um Congresso Nacional, eu diria, de urgência ou de emergência, para debater esta questão e outras, que têm tudo a ver com a justiça social, com a liberdade, com políticas de oportunidade, de direitos iguais, de distribuição de renda, e claro que tudo isso tem a ver também com a própria democracia. Mas vou falar do mundo do trabalho. Senhor presidente, Vossa Excelência, que é um jurista respeitadíssimo e conhecido, tive a alegria de ser constituinte com Vossa Excelência, sabe a história do mundo do trabalho. O movimento mundial em defesa do trabalho teve início com a Revolução Industrial do século XVIII e também do século XIX. Exatamente porque os trabalhadores estavam expostos às mais indignas e desumanas condições de trabalho. Sem direito a uma jornada de trabalho compatível com as condições humanas, sem a garantia de um salário justo e também sem direitos fundamentais para que garantisse a ele a qualidade de vida no emprego. Enfim, os empregados se reuniram e se rebelaram, dando ao nascimento, então, de uma revolução, que só se fala em revolução industrial, uma revolução pacífica no mundo do trabalho e avançamos, a partir daí, na organização sindical. Nasce, assim, a base do direito coletivo do trabalho, exigindo proteções mínimas com relação às condições de trabalho. Transformações que ocorriam nos países da Europa. As organizações sindicais surgem, então, para assegurar proteções mínimas às atividades envolvidas até então por homens, mulheres, idosos e até crianças. Era o trabalho escravo. As primeiras normas trabalhistas surgiram no final do século XIX, como, por exemplo, a edição do Decreto número 1313 de 1891, que regulamentou o trabalho dos menores de 12 a 18 anos. Em 1912, foi fundada a Confederação Brasileira do Trabalho, CBT, que tinha por objetivo reunir as reivindicações operárias, tais como jornada de trabalho de 8 horas, fixação do salário mínimo, indenização para acidentes no trabalho, entre outros direitos. Porém, a política trabalhista brasileira somente avança com a Revolução de 30, quando Getúlio Vargas cria, então, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. A Constituição, senador Figueiró, preside a sessão, de 1934, também reproduziu essa nova face, ao tratar, pela primeira vez, do direito do trabalho, assegurando a todos a liberdade sindical. Um salário mínimo justo, a jornada definida de 8 horas, as férias anuais remuneradas, o repouso semanal, a proteção do trabalho feminino e infantil e a isonomia salarial. Quando falamos de salário mínimo justo, isso é uma perseguição eterna, né? Depende muito do que é justo. Somente em 1943 é editada a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho,
que unificou toda a legislação trabalhista brasileira, inserindo de forma definitiva os direitos dos trabalhadores no ordenamento jurídico do Brasil. Hoje, no entanto, a tônica maior volta-se à chamada modernização do direito do trabalho, cuja causa é o processo de globalização mundial da economia que, quer queiramos ou não, está sendo vivida também aqui no Brasil. É importante ressaltar que esse processo tem influenciado o mundo do trabalho e a mão de obra brasileira não está alheia a esse processo mundial. Sobre a alegação que temos uma mão de obra cara, pelos altos encargos sociais incidentes conforme alguns, pela pouca qualificação conforme alguns e pela baixa produtividade conforme alguns, tentam flexibilizar os direitos conquistados há mais de 70 anos. Na pauta, senhor presidente, da precarização figuram alguns pontos que eu vou levantar aqui. O equipamento de proteção individual, IPI, virou agora instrumento de não pagar o adicional e acabar com a aposentadoria especial. As terceirizações de mão de obras em atividades fins. Antes era meio, agora é fins. O fundo de garantia por tempo de serviço, que antes se pagava a dívida total, agora vão pagar somente os últimos 5 anos. A desaposentadoria, que está lá no Supremo enrolada há horas. E eu lamentei a posição da, inclusive, ministra Rosa Weber, que já tinha dado o seu voto, pediu revisão, quando a decisão do ministro relator era só que o Congresso, nos próximos 6 meses, definisse essa questão, conforme, inclusive, projeto que tenho aqui na CCJ pronto para ser votado. A flexibilização, senhor presidente, na fiscalização do trabalho. Há um projeto que diz que o fiscal pode chegar uma vez, depois só dali a 2 anos, e durante os 2 anos vamos ver se ele estava naquela área, o trabalhador, tomando água envenenada, se morreu ou não morreu, e daí é que vai mudar. Não dá. Aí não dá. Os descontos na remuneração disponível do trabalhador, até mesmo no caso da indenização. O banco chega lá e pega todo o salário dele, porque ele ficou devendo para o banco. Está aí, é fato, é real. Repito, as indenizações trabalhistas sem correção monetária, enquanto que os bancos operam a juros exorbitantes. A redução do período de descanso e alimentação. E muitos outros que estão pautados. Mas, senhor presidente, antes de tratar individualmente de cada um desses temas, quero dizer que vivemos hoje, ao meu ver, um desequilíbrio entre os poderes da União. Fato esse marcado pela omissão em algumas responsabilidades e invasão em competência uns dos outros. Primeiramente, em relação à utilização do EPI. A matéria foi debatida na semana passada em um processo com repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. A ação discutia se o EPI pode ou não eliminar os adicionais e a aposentadoria especial, como já comentei. É lamentável isso. Eu fui técnico, supervisor de segurança, trabalhei em CIPA. Desde quando a EPI elimina agora? Se tem que usar a EPI é porque a área é insalubre, penosa e periculosa. E, consequentemente, eu tenho direito a especial que fazia com que o trabalhador escapasse do fator. Agora não. Perde a especial, perde a valorização do benefício do seu salário devido aos adicionais e ainda, consequentemente, terá que trabalhar um tempo muito maior para efeito de aposentadoria. Vamos pegar o caso do mineiro. Digamos que ele usa um equipamento de segurança para ele estar lá no subsolo. E daí? Hoje é 15 anos, vai ter que trabalhar 35? Morre no 20º ano e morre. Fiquei muito preocupado e por isso protestei e aqui repito. Por exemplo, o PL 58 de 2014, que apresentei, acaba com essa celeuma
e com essa grande injustiça. Está trancado aqui e até agora não foi votado. Senhor presidente, apreciado por unanimidade na CAS, em caráter terminativo, mas aí veio um recurso ao plenário para que, outra vez, o trabalhador não tenha o direito a receber os seus adicionais e a aposentadoria especial. Esses recursos que são só para protelar, para ver se o Supremo decide contra o trabalhador, que são inaceitáveis. Porque eu duvido qual é o senador ou o deputado que vai votar num projeto, desculpa a expressão, vagabundo como esse, que esse é vagabundo mesmo, que quer tirar direito do trabalhador, assegurar durante décadas e décadas, que é o adicional de insalubridade, serviço penoso e periculoso e a especial. Mas tem gente que se presta para tudo. Esse é uma artimanha malandra, que esperando que o Supremo decida contra o trabalhador, que eu espero que não decida, daí eles vão quebrar a cara. O Supremo decida a favor e quem fez isso vai ter que responder pelo que fez. Senhor presidente, não há motivo nenhum para que esse projeto não seja aprovado. Em relação à terceirização, senhor presidente, em relação à terceirização do trabalho, não há como negar que é fruto, claro, como eu dizia antes, da globalização da economia e do crescimento do capitalismo, criando uma nova concepção entre capital e trabalho que nos preocupa. Porque antes da terceirização era atividade meio, agora vai atividade meio e fim também, não tem mais limite. E com isso não pagam os direitos dos trabalhadores que estão na própria CLT. Enfim, o desenvolvimento econômico e tecnológico expandiu os mercados em busca da acumulação de capital, usufruindo principalmente da mão de obra farta e barata dos países subdesenvolvidos e o baixo custo para a produção, impondo novos modelos de contratação. No panorama brasileiro, não foi diferente, estou falando do exterior, expandindo as empresas de terceirização e as contratações de profissionais como pessoa jurídica, consequentemente, ampliou a flexibilização dos direitos dos trabalhadores. Senhor presidente, sobre a matéria, existem inúmeras propostas tramitando. A maioria dos projetos em trâmite pretende alterar a Lei 8.666 de 93 para regulamentar a terceirização do serviço na administração pública e aí vem outros projetos, o 1.292, o 1.587, o 6.420, o 6.894, que vem lá de 95 até 2006. Em se tratando do setor privado, destaca-se o projeto 5.439, de 2005, que proíbe a utilização de mão de obra interposta aos projetos 1.621 e 6.832, que pretende regulamentar a terceirização, proibindo a sua utilização em atividades fins. Esses outros dois projetos, pelo menos, diz terceirizar sim, mas a atividade fim não. Mas o outro que veio em 2005, quer derrubar os dois primeiros, alegando que tem que valer terceirização para tudo. Claro, senhor presidente, sou um guardião aqui, e me considero um guardião, vigilante e persistente, em relação às garantias trabalhistas. Eu estou aqui no Senado há 12 anos, senhor presidente, e não pense, senhores, que eu não gostaria, quando sou convidado, como fui hoje, convidado aí à Inglaterra, e disse lá, que não vou, que tenho muito receio. Nesses 12 anos não fiz nenhuma viagem ao exterior e gostaria de ir, não sou contra quem vá e tem mais que ir mesmo, porque são experiências importantíssimas que você traz aqui para o Brasil. Mas como eu estou muito envolvido com essa questão do mundo do trabalho, qual é o meu receio? Eu vou e os projetos que ferram os trabalhadores são votados naquela semana. Teve alguém que me disse, pai, não quer passar 2 semanas na Áustria? Eu digo, sim, mas fazer o quê? Não, você vai lá para ver as questões do ensino técnico, que me sou simpático, claro, mas não pude ir porque percebi que não era aquele o momento adequado de eu sair. Mas, enfim, para não deixar de escapar do controle qualquer matéria que encaminhe em prejuízo para o trabalhador, peço o apoio de todos e do movimento sindical para que a gente fique no estado de alerta. Gritem, tomem as ruas, façam congressos. Não podemos permitir retrocesso. Vou dar um exemplo. Fundo de garantia por tempo de serviço.
levou, no último dia 13 de novembro, uma bala de canhão na cara do Fundo de Garantia. Pela decisão de quem? Não foi do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, que, segundo eles dizem, e veja essa lei, o segundo golpe foi a edição da Lei 13.3043, oriundo também de uma outra discussão, que cancela os débitos da empresa e abre mão da execução fiscal referente ao FGTS. E o Supremo decidiu que agora não é mais. O senhor tem uma empresa, vou dar um exemplo, né? O senhor não pagou durante 20 ou 30 anos. Fique tranquilo, só vai pagar os últimos 5 anos agora. Isso é um incentivo ao empregador de má-fé, como existe todo mundo de má-fé em todos os setores, existe dentro do parlamento, existe entre os trabalhadores, existem os empresários. Então, se ele resolver não pagar, ele não paga o fundo de garantia do camarada e só vai pagar os últimos 5 anos. Isso é um incentivo a não pagar, que o Supremo Federal acabou dando, infelizmente. E como essa outra medida também, que cancela os débitos de empresas e abre mão da execução fiscal referente ao FGTS pelo não pagamento. O fundo, quem não sabe, nem a ditadura fez isso. A ditadura não mexeu nisso. E o Supremo agora e outras aventureiros estão mexendo. Nem a ditadura fez. Porque a ditadura fez o seguinte, acabou com a estabilidade nos últimos 10 anos, que nós tínhamos, depois de 10 anos no mesmo emprego, mas criou o fundo. Mas dizia, quem não paga vai ter que pagar. 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Agora não. O fundo é uma poupança do trabalhador, além do que constitui um dos pilares básicos da política, inclusive habitacional, de saneamento básico, de infraestrutura urbana, em caso da habitação popular. Agora está comprometida, porque você não é mais obrigado a pagar, você não paga, e como é que fica agora o financiamento, por exemplo, Minha Casa Minha Vida? Deixar de escrever a dívida ativa, os débitos do Fundo de Garantia por termo de serviço, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a 1.000, e deixar de ajuizar execuções fiscais para a cobrança de débito de valores igual ou inferior a 20.000. Pega a maioria dos trabalhadores. Eu não tenho 20.000 lá depositado. Isso, para mim, é oficializar o calote, pois permite à empresa não quitar suas dívidas para o trabalhador e é anistiado. Sei lá, quem é que está fazendo isso? Vou gritar, vou berrar e vou contestar aqui no dia da votação. Esse calote que estão dando nos trabalhadores. Além do que a lei permite o cancelamento dos débitos do FGTS escritos em dívida ativa do valor consolidado igual ou inferior a R$100 e que, se continuar assim e com os 20.000, aí sim nós vamos ter a quebra do sistema habitacional e um prejuízo enorme para os trabalhadores. É um absurdo. Ao final, a norma permite que o trabalhador possa buscar o crédito. Mas como? Eu faço a pergunta como? Buscar como? Se as leis anteriores já disseram que não são obrigados a pagar. O Estado, com todos os meios legais necessários, a execução do crédito, abre mão das suas prerrogativas porque considera inviável, jurídica e economicamente, buscar tal recurso. Alguém acredita que o trabalhador vai conseguir, ele especificamente, executar esse crédito via ação trabalhista? Com a decisão, inclusive, do Supremo? É lamentável. Preocupado com essa situação do FGTS, apresentei a PEC 45 de 2014, que as ações em relação ao não recolhimento do fundo não serão prescritas, pois estamos certos de que o trabalhador, no curso do vínculo empregatício, não encontra ambiente propício para se insurgir contra o não recolhimento dos valores destinados, porque ele é demitido. Sabe, o camarada quer entrar com uma ação contra você, vamos pegar até o empregado doméstico, do Romero Jucá. Digamos que o empregado doméstico move uma ação contra o seu empregador. É demitido. Nas nossas casas é demitido. Se eu tenho lá um empregado doméstico e eu acho que eu cumpri tudo direitinho, e ele mete uma ação contra mim, o que é que eu vou fazer com ele? É razoável, não é? Se eu estou tudo em dia com o cara, eu sei porque você é um dos relatores do empregado doméstico. Se eu estou tudo em dia com o cara, e o cara mete uma ação contra mim, eu vou ficar com ele? Não vou ficar. Eu não vou ficar. Calcula o empregador de uma grande empresa.
cara mete uma ação contra ele, é demitido no outro dia. E daí, como é que fica o fundo dele? Se ele só vai receber os últimos 5 anos, ele vai deixar passar para não perder o emprego. Quando ele entrar dali a 20 anos, vai receber 5 e perde 15. Ou vai receber 5 e perde 25, como era a lei antes. É quem não conhece o mundo do trabalho. E eu não estou aqui acusando ninguém. Estou apenas fazendo um relato do que vai acontecer. Enfim, por isso é preciso que o movimento sindical dê um passo em frente pela ocupação dos espaços, amplo debate na sociedade, para ver como estão e como vão ficar os interesses dos trabalhadores. Mas as minhas preocupações, infelizmente, não param por aqui. Por exemplo, o que aconteceu recentemente permite que os trabalhadores regidos pela CLT autorizem de forma irrevogável e irretratável desconto em sua remuneração disponível, incluindo as verbas rescisórias. Vou explicar aonde está o furo da bala aqui. É o furo da bala, não é? É o furo da... porque eu queria mais que tivesse um furo nessa bala. O camarada vai entrar numa empresa. Você vai assinar lá que mesmo as verbas rescisórias, você estiver devendo para um banco, o banco vai pegar toda a tua rescisão e o teu salário e você vai para a rua e não ganha nada. Bom, no desespero, como é a casa do Fundo de Garantia, claro que eu vou assinar. Eu estou desempregado, eu digo, não, eu não vou fazer empréstimo com ninguém, vou assinar o que vocês quiserem. Assino o Fundo de Garantia, da forma que é hoje, e assino também, se eu estiver devendo, qualquer um chega lá e pega todo o meu dinheiro. E como é que fica a questão da alimentação? Como é que fica o aluguel? É lamentável. Desconto na remuneração disponível, incluindo as verbas rescisórias. O desconto deverá ter origem em contrato de empréstimo, financiamento e operação de arrendamento mercantil, concedido a quem? Aos bancos, a instituições financeiras. Só aos bancos ainda. Então, se eu estou com uma dívida no banco, não pude pagar, fui posto para a rua da empresa, o banco vai lá e pega todo o meu dinheiro. Isso o movimento sindical tem que acordar para Jesus, como diz um amigo meu. Acordem para Jesus, as coisas estão acontecendo, tanto aqui como lá no judiciário. E aqui está o legislativo e está o executivo, está todo mundo, não estou levando ninguém para compadre aqui não. Aqui está o executivo e o legislativo com poder de mando. Ocorre que esse tipo de contratação se dá em contratos de adesão, em que o trabalhador assina sem saber, como é sabido e notório por nós, né, exatamente o teor de cada ponto, de cada artigo, de cada cláusula. Tal dispositivo viola frontalmente a liberdade do devedor e o princípio da menor onerosidade da execução dos créditos. Muitos empresários têm me confessado, eles, empresários, me alertaram, que consideram essa regra um abuso. Olha, se deu para até empresários me ligarem que é uma puta sacanagem, desculpa a expressão, com o trabalhador essa regra, aonde nós estamos. Paim, tu que briga tanto, por que tu não fala sobre isso? Eu demito um cara aqui na minha empresa e agora o banco vem pegar todo o dinheiro do cara. Eu fico até com pena de demitir. Digo, não, fica aqui, que pelo menos eu vou te pagando, mas a tua verba rescisória vai toda para o banco e o banco não vai te pagar quando for lá. Pois esses empresários preferem pagar ao trabalhador os valores devidos na rescisão e não para os bancos que, cada divulgação dos resultados, demonstram lucro gigantesco. Eu não tenho nada contra nem a favor de banco. Agora, se apropriar da rescisão do trabalhador no ato de uma demissão, é uma puta sacanagem que eu não posso concordar. Quero também trazer a discussão, já levantei aqui mais de 10 sacanagens. Quero trazer aqui também a discussão do projeto de lei do Senado 149 de 2014, que dispõe sobre a dupla fiscalização. Vou resumir o projeto, e eu sou relator do projeto. Vieram até conversar comigo. Digo, não, podemos conversar. O que diz o projeto? O fiscal vai na empresa, notou lá que há uma perspectiva que vai incendiar aquela fábrica com mais de 1.000 trabalhadores lá dentro. Ele avisa e só pode voltar lá daqui a 2 anos.
Se a fábrica incendiou nesse período, morreu Neves, como foi o caso da Boate Kiss, por exemplo. E ninguém é responsável. O que é isso? Hoje o fiscal do trabalho chega, considera que a área de risco, ele pode mandar parar as máquinas. Aí não vai poder mais. Aonde estamos chegando? A matéria fundamenta-se desse projeto na necessidade de serem evitados os abusos do fiscal por parte do poder público. Ora. Nós temos no Brasil milhões e milhões de empresas. Temos o quê? 100 mil? 24 mil? Temos uma mixaria de fiscais. E ainda ele tem que autuar primeiro para depois poder multar ou mandar pagar as máquinas no caso de acidente. Dessa forma, o que eles querem é estabelecer o critério de dupla visita, salvo se no prazo de 2 anos anteriores houver inflação, é que ele pode multar. Ora, o direito do trabalho, como eu disse aqui no início, nasceu para proteger o trabalhador, o qual é reconhecidamente a parte mais frágil da relação entre empregado e empregador. Sabemos que a função precípua da legislação trabalhista é evitar o cometimento de abusos por parte de qualquer um dos dois, empregado e empregador, estando a CLT impregnada de normas de ordem pública que têm por escopo a proteção do trabalhador, que é a parte mais fraca. Ao meu ver, não se mostra aceitável que o poder público seja conivente com o cometimento de inflações mitigadoras ou excludente do direito dos trabalhadores. A fiscalização, o objetivo é assegurar a observância pelo empregador do direito atinente à jornada de trabalho, ao pagamento do salário, às férias, o recolhimento previdenciário, o FGTS, a anotação na carteira de trabalho profissional, pagamento do 13º, as condições de higiene de trabalho, a segurança no trabalho, salário, entre inúmeros outros. De acordo com o projeto, a aplicação da sanção ao empregador é apenas efeito secundário da fiscalização trabalhista. A ação fiscalizadora não objetiva, em princípio, penalizar ninguém, nem tampouco parar as máquinas. Mas se for grave o que for verificado, tem que parar, não tem como. E pelo que está aqui no projeto, daí não paga e tudo continua como se o fiscal não tivesse ido lá. Dali 2 anos ele pode voltar, antes não pode. O projeto permite um claro retrocesso social ao atenuar a ação da fiscalização. Mas, infelizmente, eu tenho que falar, no mínimo, de mais 2, 3 projetos. Tramita também no Congresso, PL 8 de 2014, que pretende reduzir o intervalo para descanso à alimentação do empregado, por meio de acordo com a convenção coletiva. Olha, o cara vai chegar para mim e vai dizer o seguinte: tu quer continuar trabalhando comigo? Tu vai continuar. Mas tu tem agora meia hora de descanso, tu só vai ter 15. O que eu vou fazer? Eu vou pegar lá um picolé, um chiclete, uma bala, e vou mastigar e vou trabalhar, para não perder o emprego. Quem é que quer perder o emprego? Então, essa história de querer abrir mão de direitos mediante acordo, não existe isso. A lei é para ser cumprida. O acordo ou convenção coletiva é acima da lei. Então vamos revogar a CLT e vamos revogar a Constituição. E que daqui para frente só vale o que as partes acertarem. Agora, se existe uma lei, a lei tem que ser cumprida, e a lei para todos. Qualquer acordo ou convenção é acima da lei, mas não abaixo da lei. Senhor presidente, o próprio Tribunal Superior do Trabalho já pacificou o entendimento, Superior do Trabalho, não o Supremo, porque lá está difícil, já pacificou o entendimento de uma orientação jurisprudencial 342 que diz: é inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada, porque esse constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho garantido por ordem e norma jurídica pública. O ilustre ministro Maurício Godinho Delgado, a qual tenho o maior respeito pelas suas acertadas decisões em prol da justiça, ele disse: as normas jurídicas concernentes a intervalos intrajornadas
também tem caráter de norma de saúde pública, não podendo, em princípio, ser implantada pela ação privada dos indivíduos e grupos sociais. Por essa razão, regras jurídicas que, em vez de reduzirem esse risco, alargam-no ou aprofundam, mostram-se francamente inválidas, ainda que subscrita pela vontade coletiva dos agentes econômicos envolvidos em relação ao emprego. Nesse sentido, quero elogiar a relatora, senadora Ângela Portela, que apresentou o parecer pela rejeição desta proposta que visa dizer que nem horário de almoço mais, ou para ir no banheiro, o trabalhador poderá ter. Espero que esse seja o entendimento de todas as comissões da Casa. Por outro giro, senhor presidente, vou dar um outro giro, o PL não só fere princípios constitucionais, elementares, como a dignidade da pessoa humana, como contraria o tripé da sustentabilidade baseada no equilíbrio entre capital humano, capital ambiental e econômico. Por fim, volto para concluir sobre a desaposentadoria. A renúncia à aposentadoria é um direito de cada cidadão e não acarreta prejuízo a ninguém. A desaposentadoria ou desaposentação permite a renúncia da aposentadoria para um recálculo do benefício que mais me interessar. Eu mesmo. Aqui eu tenho duas aposentadorias. Então eu posso. Agora o peão lá na fábrica, meu amigo metalúrgico, não pode. Eu posso optar, se quiser, pelo Instituto de Congressista, que vai me garantir a minha aposentadoria. Ou posso optar pela fábrica, que eu tinha lá mais de 20 anos já de contribuição. Mas vou ter que renunciar a um dos dois. Mas é me dado o direito. O trabalhador não. Ele tinha lá 10, 15 anos na fábrica, daí foi para uma outra atividade, onde a aposentadoria é melhor. Ele não pode, em nenhum momento, renunciar, ou mesmo casar as duas, usando o tempo de contribuição antes da aposentadoria e o posterior. Eu posso, se eu quiser. Não vou fazer porque não me interessa, mas eu posso. Então, ao legislador pode, ao servidor do Executivo, Legislativo e Judiciário pode, e o Supremo está lá se amarrando ainda com a Rosa Weber, que não morro de amor, depois dessa, resolveu revisar o que ela já tinha dado o parecer favorável. E resolveu revisar. E o que diz, repito de novo, o ministro relator? Ele diz que o Congresso terá 6 meses para ajustar essa questão da desaposentadoria. Uma decisão equilibrada. Então, por amor de Deus, ministra Rosa Weber, tem nada contra ministro nenhum, mas não tem como eu não vir à tribuna e não comentar isso. Já fizeram com o Fundo de Garantia, agora vão tirar também o direito à desaposentadoria. Aí diz, mas vai ser um custo para o governo. Custo coisa nenhuma, custo zero, porque eu só vou usar as contribuições que eu fiz. Olha, eu tenho 10 anos de contribuição, depois que me aposentei, eu vou pegar os 10 anos de contribuição, vou somar aquelas que eu tinha, faço o recálculo e pronto, é o benefício. Ele não quer 1 centavo a mais daquilo que ele tem de direito. Senhor presidente, alguns aposentados, felizmente, têm conseguido o recálculo da desaposentadoria junto ao STJ, que está tendo uma posição bem avançada, né? O STJ, inclusive, decidiu por 9-0, que é um direito do trabalhador à desaposentadoria, que está encalhada lá no Supremo. A matéria de inúmeras sentenças das instâncias chamadas de base estão paradas no Supremo e paradas aqui no Congresso, que também não vota. Tem alguém aí, uma alma, para mim, uma alma, não sei se é de fantasma, o que é, que vai segurando para que o projeto não ande. Apresentei um projeto há muitos anos atrás para regulamentar a desaposentadoria, e eles conseguem engavetando e assim vão andando, né? Apresentei esse projeto, o PL 91, que trata dessa questão. Apresentei outro depois ainda, do mesmo tema, o 172, para ver se andava por outra via. Nenhum anda, nem o 91, nem o 172. A minha esperança é que essa visão do relator, que dá 6 meses para que o Congresso defina, foi assim no aviso prévio. No aviso prévio, eles disseram lá no Supremo, isso eu tenho que admitir, eu que critico, sei elogiar também, eles disseram, o ministro relator disse, se não regulamentar, eu, baseado, inclusive, está lá nos anais, no projeto do PAIM, vou regulamentar o aviso prévio proporcional. Ligeirinho o Congresso
aprovou, buscou um projeto lá de, sei lá, de 2000 ou de 1900 e pouco, arrancou lá de trás e regulamentou. Pelo menos regulamentou. Foi melhor do que nada. Senhor presidente, eu estou indo para meus finalmente, poderia falar muito, muito mais aqui, mas falarei outro dia. O Poder Legislativo não pode ficar indiferente a muitas questões que estão sendo discutidas no Supremo. Tem que deliberar e votar. O Congresso não pode ficar alheio a esses fatos. O Congresso tem que reassumir o seu papel para o bem do equilíbrio dos poderes, sob pena de comprometermos o próprio Estado democrático de direito e, por que não dizer, a própria democracia. Essa não é uma denúncia. Eu estou relatando fatos. Está tudo por escrito aqui. Quem tiver dúvida, dá à disposição aqui, vai estar na minha página tudo o que aqui eu falei. Um alerta àqueles que pensam que o gigante está adormecido. Não está adormecido, não. O povo está esperto. Concluo lembrando as maldades promovidas pelo fator previdenciário. Confisca metade do salário do trabalhador. O Senado já votou, a Câmara continua não votando. E, de novo, não pega o Executivo nem o Legislativo, nós, no caso, e nem o Judiciário. Só pega o pobrezinho do seletista ali, o trabalhador que ganha R$1.000, R$2.000, esse corta o salário dele pela metade. Isso é intolerável, é inaceitável, até porque, repito, a regra do fator só se aplica para os pobres. Quem tem altos salários, que pode chegar a 30 mil, aí pode se aposentar com 30 e não pega o fator. Agora, quem tem o salário de 2.000, pega o fator. Que é o caso do Executivo, Legislativo e do Judiciário, onde o fator não atinge. É urgente a construção de uma política que livre os trabalhadores do famigerado fator previdenciário. O projeto de lei 3299, de 2008. Aí, senador Romero Jucá, eu que provoquei Vossa Excelência na questão da empregada doméstica, e provoquei no bom sentido, porque você foi o relator, nem falei do mérito do tema. Lembro que Vossa Excelência, aqui nesse plenário, numa única noite, nós votamos fim do fator, recuperação das perdas e também a política para os aposentados. Mas Vossa Excelência foi muito franco comigo. Vossa Excelência disse, aqui nós não vamos fazer recurso. Aqui vai aprovado, mas te vira lá na Câmara. Vossa Excelência foi franco. E eu não esqueço de posições como essa. Lá na Câmara tu vai te incomodar, mas é lá a tua briga. Aqui nós vamos aprovar. E você falou como líder do governo e permitiu a aprovação dos 3 projetos. Enfim, senhor presidente, agora eu termino, só dizendo que o que eu quero é que o movimento sindical fique esperto. Que eles não podem ficar achando que está tudo bem e as coisas estão acontecendo. É preciso que haja um grande entendimento, tipo, até defendo um pacto nacional de entendimento, para que, não estou nem pedindo avanços, que a gente aprove esses 3 projetinhos que Vossa Excelência ajudou no encaminhamento e, pelo menos, deixe o resto como está, mas não permitir retrocesso no mundo do trabalho. É isso, essa é a minha fala, que eu termino agradecendo a tolerância de Vossa Excelência e ficarei aqui para fazer a justa homenagem que Vossa Excelência merece.